Então, o que é array multidimensional? Então, primeiro você precisa entender o basiquinho, como que nós criamos uma variável. Eu coloquei aqui um exemplo. Então, aqui temos a nossa variável caixa e eu vou colocar o valor livro dentro dela. Então, é a mesma coisa deste exemplo, só coloquei o livro dentro desta caixa que simboliza a nossa variável. E para mostrar, simplesmente colocamos echo caixa, então será revelado o que está guardado dentro desta variável. Então, esta é a variável base. Então, você tem que estar entendendo o que é variável para entender o que é array multidimensional. E para fazer um array multidimensional, nós colocamos dessa forma, variável, o nome dessa variável você pode colocar qualquer variável, e depois colocamos os valores. Colocamos valor 1, valor 2. Então, é a mesma coisa que este armário. A gaveta 1 vai reservar para o valor 1 e a gaveta 2 para o valor 2. E temos também a opção de fazer de outra forma, onde nós colocamos array, colocamos o valor 1 e o valor 2. A segunda opção é quando eu quero criar mais de uma variável. Por exemplo, se você tem um funcionário da empresa e este funcionário tem os dados pessoais, que você pode colocar, por exemplo, funcionário, e uma variável dentro desta variável por nome de dados deste funcionário. Por exemplo, seu nome completo, CPF, RG. Você pode colocar outra variável dentro desta variável funcionário, como os dados de localização, seu endereço. Você pode colocar outra variável, como habilidades deste funcionário. Mas isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, que eu precisava de uma aula para explicar em detalhes. Mas nesse caso, variável, eu vou usar por array, onde temos dois valores. E se eu quero mostrar o valor 2, simplesmente fazemos desta forma, echo, o nome da variável, e colocamos dentro chave o índice desta posição. Que no nosso caso, se eu colocar a posição 1, ele vai mostrar o valor 2. Lembrando que sempre começa com a posição 0 e assim por diante. Agora, esta mesma array, onde aqui nesse caso eu coloquei o valor 1, porque quando nós não setamos o índice, ele já subentende que começa com a posição 0 e depois a posição 1, 2 e assim por diante. Mas eu posso fazer desta forma, onde eu aplico que a primeira posição será 0, 1, e se eu quiser eu posso mudar esses índices. Posso colocar o índice 1 e o índice 2 e para apresentar é da mesma forma. Em vez de colocarmos o número dessa posição, nós colocamos o nome deste índice, beleza? Então aqui no nosso caso, para apresentar o mesmo valor, que é o valor 2, nós colocamos o índice 2, porque ele está nesta posição. Então agora nós vamos aplicar no mês para mostrar em português. Então aqui vamos usar a constante n, onde nós temos os valores de 1 até 2, que representa cada mês. Então esses valores serão usados para índice. Então aqui nós vamos fazer desta forma, vamos criar uma variável mês, e o índice 1 será para janeiro, 2, fevereiro e assim para cada mês correspondente. Por exemplo, se eu quero apresentar o mês de maio, eu só coloco a variável meses e o índice deste valor, que no caso é o 5. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente colocar meses e nesse índice, no lugar, em vez de colocar um número desse mês, nós vamos colocar a própria função date e ele vai setar de acordo com o mês correspondente. Por exemplo, nós estamos no mês 1, então no lugar desse date n vai ser o número 1 e então ele vai setar o mês correspondente desta array multidimensional.